E aí, galera, tranquilo, na boa? Hoje falo motivado pela matéria do Fantástico ontem, né, dia 26, que mostra a situação do cidadão que foi, vou chamar de confundido com um traficante, né? Os policiais colocaram nas costas do jovem uma mochila com drogas e ele foi preso, foi dado flagrante, foi decretada a prisão preventiva, foi julgado e condenado e numa instância superior ele foi absolvido. E ficou claro durante a matéria, que eu vou colocar aqui um fragmento dela, ficou claro que o Estado falhou, não é? Falhou quando o seu braço armado, ou seja, a polícia, não protegeu o cidadão, ao contrário, plantou provas. Falhou quando o Ministério Público não se preocupou em procurar as provas. Na reportagem aparece que havia um vídeo em que mostrava claramente que ele estava inclusive com um bebê no colo, não tinha como ele estar com drogas. Também, ao meu ver, que não conheço o processo, a preventiva foi um excesso, porque era um trabalhador, porque não tinha antecedentes, porque, enfim, tudo indicava, tinha trabalho, tinha endereço, né? Tinha endereço, ele morava, era tranquilo, trabalhava, e portanto não tinha por que uma preventiva, né? Uma prisão preventiva. Então houve uma sucessão de falhas e que veio em desfavor do cidadão, que acabou perdendo parte da sua vida atrás das grades. Douglas está sendo processado por tráfico, não é obrigado a responder as perguntas se não quiser. O senhor quer falar alguma coisa aí na sua defesa? Quero não. O senhor quer ficar em silêncio? Falar. Fala. Correu pegou contra o fato como aconteceu. Você imagina o que é o desespero de uma pessoa que se vê condenada e presa por alguma coisa que ela não fez e que não se sente ouvida por ninguém. Uma mochila com drogas levou Douglas ao banco dos réus. O senhor não estava traficando droga, é isso? Não estava. Não estava mochila? Nenhuma mochila. Os policiais ouvidos na audiência disseram que Douglas tentou se desfazer da mochila. Fica bem cristalino o perfil do jovem Douglas com o submundo. É uma dor no coração, porque todo dia você olhar para uma coisa que você não fez e pagar, não é um sentimento normal. Quando você está pagando por uma dor que não é sua. E quem são as vítimas do erro judiciário brasileiro? As vítimas do erro judiciário brasileiro são as mesmas vítimas do sistema carcerário brasileiro. São os pobres, são os negros, são as pessoas que têm menos acesso à justiça. Esse é o público mais afetado pelo erro judiciário aqui no Brasil. Aí eu vim lá, eu encontrei com... Não precisa ficar nervoso, só me contar o que aconteceu. E Douglas conta tudo, da visita aos amigos, da criança no colo, da abordagem dos policiais. Com a mochila nas minhas costas. E aí depois ele mandou colocar a mão pra frente e me algemou. O Ministério Público foi informado da existência de uma câmera de segurança. Mesmo assim, pediu a prisão preventiva dele. Há, portanto, indícios de autoria, razão pela qual eu requeiro por hora que seja mantida a custódia cautelar para garantia da ordem. O senhor não estava traficando droga, é isso? Não estava. Não estava mochila? Nenhuma mochila. Os policiais chegaram, o senhor estava com a menina aí? Menina no colo. E por que eles prenderam o senhor? Então, eu não sei porque eles me prenderam. Os policiais que prenderam Douglas no dia foram ouvidos como testemunhas de acusação. A defesa apresentou as provas da câmera de segurança. E mesmo assim ele foi condenado.
porque se optou por dar um valor absoluto para a palavra dos policiais, em detrimento da palavra das testemunhas de defesa. Douglas pegou 1 ano e 8 meses de prisão em regime semiaberto. Os advogados do projeto prepararam um recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O julgamento ocorreria 1 ano depois. Douglas e a mãe vão pessoalmente ao tribunal para ouvir o resultado. Pois bem, este exemplo eu quero contrapor àquelas pessoas, e não é a primeira vez que eu falo delas, aquelas pessoas que insistem que um Estado bom é um Estado que condena primeiro e acha as provas depois. Um Estado bom é aquele que judia do bandido, que prende o bandido, que identifica bandido. Estado bom é aquele que divide a sociedade em mocinhos e bandidos, né? E, portanto, os mocinhos correm atrás dos bandidos. E esses bandidos devem ser não julgados, mas vitimados pelo Estado. Então, este exemplo, entre tantos, mas notadamente este exemplo, porque foi ontem, né, é um exemplo que dá razão às pessoas que se preocupam em minimizar o poder que o Estado tem sobre os cidadãos. Veja, posso fazer uma imagem, né, para ficar mais didático, né, falar através de imagens, em que eu imagino um cidadão, tu que estás aí, um cidadão comum, simples, tranquilo, é como se ele fosse um fusquinha, andando pela rua, feliz. E o Estado é um blindado, é um tanque de guerra com canhão possante, com um exército atrás de policiais, um exército, aquele tanque, né? Onde a desproporção em relação ao fusquinha e ao Estado é algo assim absurdo. Aquele tanque, né? Se quiser parar o fusquinha, é só ele ir à frente do fusquinha e estacionar o blindado. E o fusquinha para, né? O fusquinha, se for encostado pelo blindado, ele é jogado lá para o outro lado. Imagine, então, se o blindado resolver dar um tiro de canhão porque o fusquinha fez uma ultrapassagem indevida. Percebe? O fusquinha passou no sinal vermelho e o blindado passa por cima. Ou manda os seus exércitos por cima do fusquinha e aniquila o fusquinha. Percebem? O Estado ele é muito grande. O Estado ele é muito poderoso. O Estado é o poder armado. O Estado é o poder de julgar. O Estado como um todo, ele colhe as provas, ele julga e ele condena. O Estado como um todo, né? Percebe? O Estado é muito poderoso. E nós, indivíduos, cidadãos, somos um fusquinha. Fica evidente, portanto, que entre nós, fusquinhas, e o Estado é preciso ter um anteparo. É preciso que haja uma proteção, porque o fusquinha não pode nada contra o Estado, mas o Estado pode muito, né? E se não fossem os anteparos legais, os anteparos jurídicos, o Estado poderia tudo, né? Devido à sua desproporção. Percebamos, portanto, a importância dos direitos e garantias fundamentais que estão na Constituição. Veja, já que o fusquinha não é blindado, já que o fusquinha não tem armas, já que o fusquinha é frágil, nós temos que dar a esse fusquinha direitos e garantias fundamentais. Percebem? E é preciso aqui fazermos a diferença entre direitos e garantias. Direitos é uma declaração daquilo
que eu posso arguir a meu favor, que eu posso exigir do Estado, que eu possa exigir da autoridade, que eu possa exigir respeito. Esses são meus direitos e são fundamentais, porque sem esses direitos fundamentais, eu, Fusquinha, não poderia nem andar nas ruas. Seria muito perigoso, né? Se eu, cidadão, né, não tivesse direito algum e só o Estado tivesse. Por outro lado, esse Fusquinha, eu, né, possuo garantias, direitos e garantias. Ou seja, a Constituição diz ao tanque de guerra, diz ao Estado que não só eu tenho direitos, quanto esse tanque de guerra precisa garantir que esses direitos sejam respeitados. Portanto, se a autoridade não respeita esse direito, alguma coisa tem que acontecer com essa autoridade. É preciso que eu, mesmo sendo frágil, mesmo sendo um único indivíduo, mesmo sendo um Fusquinha solitário, é preciso que eu tenha as garantias mínimas de existência, que eu possa andar de lá para cá sem que nada de ruim aconteça, né? E principalmente nada de ruim aconteça porque o Estado agiu contra mim. Então é preciso que haja garantias, além dos meus direitos, é preciso garantias, é preciso que haja punição, é preciso que o Estado puna a si mesmo. Se ele exacerbar, se seus agentes exacerbarem, né, se equivocarem ou agirem de má fé, né, agirem deliberadamente contra a lei. Portanto, eu digo tudo isto, né, lembrando do Fantástico, que fique isso bem forte, né, na nossa mente. Eu digo isso para alertar que quem entende que o judiciário é um bastão de beisebol para sair nocauteando quem não é cidadão de bem, né? Se eu entendo, ou os que entendem que o Estado é um justiceiro, né, no seu cavalo branco de máscara para esconder a sua identidade. Imagine o Estado de máscara para esconder a sua identidade num cavalo branco andando, atirando nos bandidos, né, sem ter a quem responder. Ora, evidentemente que o equívoco é muito grande porque o Estado já é muito poderoso, né? Ele é muito poderoso. Se nós dermos garantias ainda excepcionais às pessoas que servem ao Estado, nós cometemos suicídio. Porque esse cidadão, se não me engano, é o Douglas, o nome dele. O cidadão Douglas, que foi massacrado pelo Estado, poderia ser o cidadão Amilcar. Podia ser tu que assistes. Percebe? Então, aquelas pessoas que entendem que todo e qualquer investigado já é bandido, aqueles que entendem que qualquer e todo o cidadão apontado como bandido, bandido é. Para aquele que entende que todo cidadão apontado como bandido e que bandido é só porque o Estado apontou, é preciso sempre a penalidade máxima, né? É preciso que sempre o Estado seja o tanque de guerra e o bandido seja sempre o Fusquinha, não haja anteparo. É preciso que se compreenda que estas pessoas que pensam assim são suicidas. Também é importante esclarecer que esses direitos, eles são irrenunciáveis. Ou seja, o cidadão não pode dizer, não, eu quero ser Fusquinha, eu quero mais que o Estado me agrida. Olha que interessante, porque esses direitos não pertencem a um indivíduo, não pertencem a ti, não pertencem a mim, eles não são negociáveis, porque eles pertencem a todo o cidadão. Portanto, eu não posso dizer, eu não quero. Não, todos
todos têm esses direitos. E esses direitos eles não podem ser vistos de maneira dividida, ou seja, eu só tenho esse direito e não aquele, como se fosse um menu, né? Eu vou escolher, ou o Estado vai escolher, olha, eu vou te dar esse direito e não aquele. Não, eles vêm todos em conjunto, eles vêm contextualizados, né? É como um enorme guarda-chuva e que o cidadão tem que estar ali embaixo. O Estado tem que cuidar, proteger de forma igual a todos e nunca escolher quais e tais direitos. Aqueles que dizem que o Estado deve ser discricionário, além de ser, como eu disse, um suicida, é um desconhecedor, né, dos princípios constitucionais que norteiam este assunto, porque é um pedido impossível. Pedir que o Estado seja discricionário, sejam mais duros com uns e mais leves com outro, é um absurdo em si mesmo, é a destruição do próprio Estado, né? Ou pelo menos o Estado como nós conhecemos. É dizer que o Estado pode virar lá, se ele for um tanque de guerra, o seu canhão e escolher em quem que ele vai atirar. Pois bem, encerrando aqui o nosso papo, para resumir, eu quero afirmar com muita clareza que as pessoas que querem esse Estado que aponta o dedo ou aponta o canhão, né? Esses que querem um Estado que seja mal para o sujeito mal e que seja bondoso e angelical com o sujeito do bem, né? Essa pessoa corre o risco iminente de ser destruído pela sua própria criação. Ou seja, todo e qualquer que se apresenta é punido e no mais alto grau. Portanto, cuidado. Abraço.